Olá, esse é o Papo de Parto. Nas últimas semanas eu venho acompanhando nos grupos de discussão e na internet a polêmica sobre o parto da Kate Middleton. De novo, é inacreditável que ainda pela terceira vez as pessoas não tenham se acostumado que sim, ela vai parir e vai sair 6 horas depois, glamurosa, linda, de cabelo feito e maquiagem. Escuta, assim, tirando o elemento princesa, tá? Que ela tem um cabeleireiro e um maquiador lá dentro que estão lá só pra isso. Essa é a única diferença da Kate Middleton para qualquer outra mulher inglesa que resolva parir no sistema inglês de saúde. Ah, e o número de fotógrafos na porta, né? Qualquer mulher que dê à luz, que ao fim do seu processo de parto esteja bem, o bebê esteja bem, pode sim pedir uma alta precoce. Se ela quiser usar o salto alto, sim, ela tem todo o direito, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, e sair andando pela porta do hospital e voltar para sua casa. Receber a visita da equipe de saúde no dia seguinte na sua casa, ver como é que ela tá, ver como é que o bebê tá. Eu lembro que no segundo parto da Kate Middleton, que foi o da Charlotte, alguma mídia aqui no Brasil, que eu não lembro exatamente qual era, chegaram a questionar se a neném tinha nascido naquele dia. E se na verdade não tinha sido no dia anterior ou no anterior ainda, e que ela ficou lá no hospital dando um tempo e tal e coisa, e aí saiu 2 dias depois como se fosse naquele dia. Não, gente, não foi isso que aconteceu. Quem viveu uma experiência de um parto sem drogas, sem anestesia, sem analgesia, sem episiotomia, vai sim conseguir, numa boa, 6 horas depois, sair pela porta da frente do hospital, caminhando e falando: beijo, sociedade, pari de novo, linda. Can I get an amen in here? Amen. Sabe a outra diferença entre nós e a Kate Middleton? Não tem nenhuma amiga da Kate Middleton, ou mãe, ou irmão, ou cunhado, ou tia, ou vizinha, que vai chegar pra Kate Middleton e falar assim: cuidado, tá? Porque aí na Inglaterra eles forçam parto normal. Se você for pro hospital, eles vão fazer de tudo pra nascer por baixo. Eles não vão te deixar fazer uma cesariana só porque você tá pedindo. Não vão, por exemplo, minar a segurança da Kate Middleton dizendo: olha, cuidado, hein? Porque lá embaixo vai ficar tudo, entendeu? O William depois vai ter que arrumar um amante, entendeu? Porque vai ficar tudo frouxo lá embaixo, a não ser que você peça depois do corte pra eles darem um pontinho do marido. Coitada da Kate, né? Porque essa altura ela já teria 3 cortes e 3 pontos do marido. Tirando a parte do cabelo e maquiagem, e aquele vestido, né? Vamos combinar que não acertou, tá, Kate? O último foi, nossa, foi horrível. Keep spreading your cuckoo. Now, sashay away. O que me preocupa é a falta de consciência das mulheres brasileiras e da população brasileira no geral do que pode ser a experiência, a assistência a um trabalho de parto e parto, a recepção de um bebê. Semana passada a gente fez uma live sobre a única indicação real de cesárea eletiva e muita gente me mandou mensagem perguntando o que seria então uma cesariana eletiva. Cesariana eletiva é essa cesariana do plano de saúde. É essa cesariana que a gente vê nos hospitais privados brasileiros. É aquela mulher que chega na porta do hospital sem nenhum indício de trabalho de parto. Ah, mas já estava tendo contrações. A gente tem contração a gravidez inteira. Simplesmente porque em algum momento no fim da gestação, a obstetra ou o obstetra viraram para ela e falaram: olha, The time has come to lip sync for your life. ou então essa mulher é uma mulher que deseja ter um parto normal e aí o médico percebe que precisa de uma tática, assim, de marcar uma consulta com 39 semanas e meia ou um dia antes das 40, logo cedo, logo pela manhã, e aí ele dá uma olhada no ultrassom que ele pediu sem utilidade nenhuma. Ausculta o coração do bebê, fala: olha, a gente não pode arriscar, eu não arriscaria, então acho melhor você ficar de jejum a partir de agora, ir pra casa, arrumar suas coisas e no fim da tarde a gente se encontra na maternidade. Que cáspita de indicação de cesariana é essa? De
urgência, emergência, que a mulher pode sair do consultório de manhã, ter o tempo de jejum para anestesia e no fim da tarde fazer uma cesariana ou depois do almoço. Uma indicação real de cesariana, por qualquer motivo que seja, é uma situação de risco. Esse bebê ou essa mãe não estão bem. Eu tenho que resolver essa situação o mais rápido possível e não esperar algumas horas. Quando a gente alimenta no imaginário das mulheres que a gente não vai arriscar e a gente vai fazer uma cesariana porque é o mais seguro, a gente está invertendo, a gente está subvertendo a ordem das coisas. E essa é a grande diferença nossa para Kate Middleton. O máximo do glamour para as celebridades brasileiras é dar entrada no hospital e ter um super serviço de buffet, ter a sua cesariana filmada, fotografada e chamar aquilo de um parto. Não, ok, é uma via de nascimento, mas a gente tem que ter bem claro que essa realidade é uma realidade produzida em cima de muito medo, de falta de informação, em cima de uma crença fantasmagórica. Tá na mesma categoria da mula sem cabeça, do Saci Pererê. Aliás, eu acredito mais em Saci. Tá na mesma categoria que qualquer folclore mais horripilante que vocês já tenham ouvido na vida, qualquer lenda urbana, a ideia de que a gente não arrisca nada quando a gente faz uma cesariana eletiva. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para um grupo de pessoas que estão chegando nesse movimento agora para tentar adquirir informações, geralmente são casais grávidos ou mulheres que querem se tornar doulas. Quando eu começo a explicar os riscos de uma cesariana e principalmente de uma cesariana eletiva, e aí eu percebo que existe uma falsa crença de que de fato a gente está tomando uma atitude para preservar vidas, enquanto que não. Uma cirurgia desnecessária, ela produz muito mais risco do que um ato fisiológico. Isso é um pouco óbvio. Então eu percebo que existe uma caça de indicações que tá com um buraco aqui, tá com um buraco ali, não é grave, a mulher não tem nada, o bebê tá bem, então o que a gente faz? A gente vai produzir uma indicação. E aí as indicações fictícias, elas aparecem. Nossa, assim, haja criatividade, é muita criatividade. Até indicação de cesárea por miopia eu já vi. Uma dica básica sobre como evitar uma cesariana desnecessária. Fuja dos profissionais que produzem cesarianas desnecessárias. Sabe aquele cara fofo do convênio? Aquele GO muito fofo que toma tempo com você na consulta e te explica tudo, aquela médica super legal? Números. Eu quero dados de realidade. Se essa pessoa é tão a favor do parto normal, por que ela tem 90% de taxa de cesariana? Por que ela tem 100% de taxa de cesariana? Ah, mas a taxa dele nem é tão alta assim. Eu vi no convênio, tem um monte de gente com 100%. Ele tem 86%. Amiga, qual a sua chance de ter um parto normal com uma pessoa dessa? 14%. Caramba, é o oposto. É a estatística oposta que a Organização Mundial da Saúde diz pra gente, do que seja uma taxa aceitável de cesarianas e de partos normais. Então, se eu tenho uma real indicação, essas reais indicações vão representar 15% da estatística de um profissional. Vamos entender de uma forma bem clara o que esse número diz pra gente. 15% representam 1,5 mulher a cada 10. As mulheres que desejam ter essa cesariana eletiva, ok, ninguém quer que você mude de ideia. Você está convencida disso, você pesquisou, você estudou, você colocou tudo na balança e falou, beleza, não vou me preparar para parir, não tenho a mínima vontade de viver essa experiência. Ok, você está no seu direito total. Agora, e todas essas mulheres que começam uma gestação querendo um parto respeitoso e vão acabar com uma indicação fictícia de cesariana produzida pelo plano de saúde, produzida pelo sistema, ou uma indicação de cesariana que surge no Sistema Único de Saúde depois de horas de tortura suscetível em cima daquela mulher e daquele bebê. A grande diferença entre nós e a Kate Middleton não é que ela é uma princesa e nós não somos. Não é a monarquia, não é o dinheiro. A grande diferença é a forma como a gente trata a vida das mulheres.
é a forma como socialmente uma mulher é vista, como o processo de parto, o processo reprodutivo de uma mulher é visto. Infelizmente, nós temos um caminho muito longo pela frente. A Kate teve a assistência que qualquer mulher britânica teria. Do mesmo jeito que você que tem um plano de saúde vai ter a assistência que qualquer atriz global teria, simplesmente porque nós estamos falando de um produto. Nós estamos falando de um pacote que você adquire e uma assistência bastante padronizada nesse sentido. Então, nosso lema não é somos todas Kate Middleton, somos todas mulheres. Todas nós merecemos parir com dignidade, merecemos ser bem tratadas, merecemos que o nosso corpo seja respeitado, a nossa autonomia seja respeitada. As mulheres são capazes de parir e os bebês são capazes de nascer. Existe um dito popular no mundo da partolândia, que eu não sei exatamente quem foi que disse. Ele diz mais ou menos o seguinte: a gente pare como a gente leva a vida. Como você leva a sua vida? Você questiona o sistema que está à sua volta? Você faz escolhas, por mais que elas não sejam socialmente comuns ou socialmente aceitas, mas que você julga que são melhores para você? Pense nisso. Esse é o Papo de Parto e eu te espero na semana que vem. Até!